da antropofagia cultural. Vamos falar um pouquinho disso. Dos ícones Beatles e Bob Dylan. É muito claro, muito nítido esses caras na música de Vento em Popa. De Vento em Popa foi o primeiro disco de compositores totalmente brasileiros. Só compositores brasileiros. Isso, gente, foi um avanço artístico no meio da igreja evangélica brasileira que vocês não têm ideia. Talvez muito mais do que até a própria questão do ritmo ou dos instrumentos musicais. Os compositores brasileiros fazendo música brasileira com bossa nova. Meu, a bossa nova estava ali, em 1950 que ela surge. Os caras estão gravando isso aqui, que 15, 17 anos depois. É muito pouco. É muito pouco. A igreja não acompanha as coisas assim tão rápido. Então esse disco foi sim um divisor de águas dentro da história da música cristã brasileira. Você que toca na igreja, que canta na igreja, precisava ouvir isso. Você precisa conhecer essa raiz, essa origem, para o que temos ainda de contracultura. Se eu toco uma música que não está dentro do perfil do que se acontece hoje na música chamada gospel ou na música de adoração, que também tem um quê gospel nela, eu sou contra a cultura. Eu sou contra a cultura. Baixo e voz é contra a cultura. É contra a cultura, o João Alexandre é contra a cultura, o Gerson Borges, vai falando aí. Uma galera não se rendeu a esse estilo de música comercial. Tem coisa boa? Tem também. Eu não sou radical. Eu reconheço que tem coisas boas, algumas músicas boas. O movimento em si, gospel, é péssimo. Ele é péssimo. Eu posso aqui começar a ticar vários porquês dele ser péssimo. Mas uma coisa a gente não pode perder de vista. O erro dessa galera que era de Vencedores por Cristo, Milad, Logos e tantos outros aí que começaram a jornada, de não ter conversado na década de 80 sobre mercado. Esse foi o problema. As pessoas ficam perguntando assim: pô, eu não vejo você tem baixo voz há 22 anos, por que seu trabalho não está numa livraria? Por que seu trabalho não está fácil na internet? Por que a gente não ouve sua música na rádio? Porque não tem dinheiro. Eu precisava pagar. É assim hoje, você paga. Você paga 15 mil reais, 30 mil reais. Esses dias o Paulinho Macuco, que era percussionista, doidaço, cara. Era percussionista do Cássio Barneia, uma banda que surgiu lá na década de 80. Ele fez um vídeo, foi agora, recente. Fez um vídeo, botou na internet, contando que tinha ido numa rádio para colocar a música dele e os caras cobraram 30 pau para tocar a música dele durante um mês. 30 mil reais, uma rádio evangélica. Então a questão é, tá, chegou nisso. Ok, chegou nisso. Não dá pra gente compactuar com esse tipo de coisa. Mas, lá na década de 80, a gente deveria ter pensado em estratégias. Quando eu falar a gente, é porque eu me incluo nesse grupo. Eu sou raiz, eu sou fruto direto dessa galera. Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, é daí que eu venho. É isso que eu ouvia. E ouço muitas vezes ainda. O fato de a gente não ter conversado com o mercado fez com que o mercado fosse extremamente e puramente satânico. A cabeça dos caras é mercado? Não presta. O que não está no mercado é bom. Sabe o que aconteceu? As pessoas cada vez mais elas foram dando valor ao mercado, valor no mercado, valor no mercado, sem perceber, a igreja fez isso também. E aí o que aconteceu? A música ficou na mão do mercado, onde nós não estávamos. O erro é nosso também. Hoje, se uma gravadora me procurasse, assim como procurou Palavra Antiga, Som Livre procurou e eles estão lá. Se me procurasse para mim ler o contrato, eu leria. Uns 10 anos atrás eu não faria isso. Nem a pau. Eu era extremamente radical nesse negócio. Mas hoje eu não penso assim. Não é por causa de grana, não é por causa de fama. A questão é um ambiente, é um meio de fazer com que a arte espalhe. Não venha com essa de internet. A internet não resolve isso. Se você não tiver os meios, os sites, os mailings e o que for necessário na internet para fazer uma bela divulgação, não adianta. É balela. O meio alternativo é balela. Você sempre vai tocar para as mesmas pessoas nos mesmos eventos, nas mesmas igrejas, no nosso caso. Balela, nós nunca vamos chegar no povo, no povão.
Já sentei com o João Alexandre uma vez e falei, João, você era uma esperança minha, cara, porque você entre nós é um dos melhores. Você é muito bom músico, boas composições, sabe falar, sabe um pouco de teologia também. Às vezes fala umas bobagens, eu falo isso pra ele. Mas, cara, você tinha que estar nesse meio. Ele não aceita participar. Ele tem aquela cabeça da década de 80, que não se mistura no mercado, blá blá blá. Só que ao mesmo tempo ele vai tocar na igreja e cobra uma fortuna. Então, assim, é um negócio que não dá para entender, entendeu? Acaba sendo contraditório o discurso do cara. Ele vai que ele cobra, não vai que ele cobra. João é uma figuraça, né? Uma figura. Mas olha só, esse discurso todo de vencedores por Cristo chega até nós, uma hora ele para, né? A gravadora, não vou nem chamar de gravadora, a distribuidora de Vencedores por Cristo praticamente quebrou. Você tem aí no site sem vergonha na internet, né? Tá muito ruim, muito ruim. Não aconselho vocês a comprarem nada lá, porque não chega nunca, tá? Comprem nos eventos. Mas de alguma forma, o que eles fizeram de bom chegou até mim e até você. A gente precisa agradecer esses caras por isso. Porque foi muito dura a jornada dos caras. Não pense que eles não estavam ligados, não. Quando eles gravam Bossa Nova, eles estavam ouvindo esses caras. Tom Jobim, estavam ouvindo Chico Buarque, estavam ouvindo caras que não eram uma Bossa Nova, né? O Chico, o Caetano. E quando eles ouvem esses caras, eles estão por dentro do que está acontecendo no meio. Só que eles não podiam gravar isso, eles não podiam cantar isso. A igreja não tinha a mínima possibilidade de fazer ter esse diálogo, né? Olha que interessante, na época, líderes quebraram LPs onde vento de pouco no púlpito, porque eles acharam que era muito do capeta, tocar bossa nova e bongô, cara, você tá doido? Lembrar o Bob Dylan, como é que pode isso? Eles quebraram o púlpito, isso é histórico. No entanto, tocava-se Mozart, né? Um devasso, sem vergonha, safado, compôs muito nos cabarés da época dele, lá sei lá o que era, nos bordéis. Mas não tem problema, o Mozart pode fazer à vontade. Esse cara aqui foi um ícone também, o Janires. O Janires trabalhou com dois grupos, em especial o Rebanhão, que ficou mais famoso, né? Que era a banda azul. O Janires é um dos principais idealizadores de trazer, né, a música chamada jovem para dentro da igreja, de fato. Porque quando a gente fala de bossa nova, quando a gente fala do tropicalismo, ela é jovem, ela é, mas ela já é meio cabeça no sentido rítmico e as misturas que aconteciam nessas músicas. Quando você fala de rock, é uma mais moçada mesmo, né? O Janires fez isso, as letras dele eram assim, né? O Baião, por exemplo. E ele era um cara desantenado. Na década de 80 ele estava compondo música sobre bebê de proveta, que é uma música que não foi gravada. Eu tenho isso numa fita cassete. Dessa época, o cara estava falando sobre isso. Jovens da Verdade também, eles avançaram muito na década de 60, que eles gravaram um LP chamado Drogas Matam. E eles falavam abertamente sobre a questão das drogas. Então, apesar de vencedores não terem tido essa possibilidade, o Jovens da Verdade teve. Só que o Jovens da Verdade não tinha uma amplitude muito grande no Brasil. Né? Hoje eles têm, mas na época não tinha, não era assim, né? Estava meio que iniciando. O Elo, que depois se tornou o Logos, né? Expresso Luz, ó, tá até hoje aí na jornada. Eu toquei no Expresso Luz um ano. 97, de Som do Céu de 97 a Som do Céu de 98, eu trabalhei com eles. Saía de Ribeirão Preto e até Goiânia de ônibus, 10 horas de viagem, ia tocar com os caras. Vamos para Cuiabá, vamos para Brasília. Foi bacana trabalhar com eles. O pessoal muito bacana. Milagre, logo,